Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao nosso devocional de hoje, dia 15 de outubro, domingo. Eu, Pastor Fábio, estou aqui no canal Ministério Zoe, todos os dias trazendo um devocional especial para você, até mesmo nos domingos. Amém? E o nosso devocional de hoje, eu quero trazer uma palavra especial, muito conhecida, mas muitas vezes mal interpretada. E muitas vezes a pessoa não consegue aplicar na sua vida porque não entende, não compreende. E muitas vezes compreende da maneira errada. Amém? Então você que muitas vezes você fala assim, pastor, parece que eu estou tendo uma batalha espiritual na minha vida, parece que tudo tem vindo, tudo de mal tem vindo contra a minha vida, assim. Realmente, queridos, é uma batalha espiritual. Então, antes de começar essa mensagem, deixa eu falar algo para você. Todo ser humano, independente se é da luz, se é das trevas, todo ser humano, ele tem batalhas espirituais. A pessoa acredite ou não, seja cristã ou não, creia em Deus ou não, todos nós estamos incluídos numa batalha espiritual em todos os dias da nossa vida. A partir do momento que você nasceu, já tem uma batalha espiritual. Para ser mais exato, quando você estava lá na barriguinha da sua mãe, você já tinha uma batalha espiritual. Amém? Então eu quero poder trazer um devocional para que eu e você possamos meditar juntos no tema de hoje, que é a armadura de Deus. E eu quero poder falar um pouquinho sobre a armadura de Deus, porque muitas vezes é mal interpretado, queridos, é mal interpretado. Eu quero ler o texto primeiro, depois eu quero contar para você uma história real, que você vai ficar olhando assim e falar, pastor, tem gente que faz isso? Tem. Ok? Eu quero contar uma história para você, então não sai daí. Vamos ler primeiro aqui o nosso texto base do nosso devocional, que está lá na onde? Tenho certeza que você que está aí comigo, que já anda com a gente há algum tempo, você que frequenta a igreja, já conhece esse texto assim facilmente. Efésios, capítulo 6. Verso 10 a 18. Então leia comigo, venha comigo, e depois eu quero contar uma história e trazer a realidade do que Paulo estava trazendo aqui para a gente. Tá bom? Então diz assim, ó. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, pois é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amados, principalmente no verso 18, você vai perceber o seguinte, que diz assim, ó. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Ponto e vírgula. E aí depois vai assim, tendo isso em mente. Queridos, o apóstolo Paulo foi o apóstolo ou o escritor da Bíblia, né? Inspirado pelo Espírito Santo, que mais falou sobre a mente humana. Tá? Ele foi a pessoa que mais falou sobre a mente humana. Então, quando ele falou sobre a armadura de Deus,
ele estava falando de atos que nós devemos ter constantemente, o qual esses atos nos traz uma preparação mental, espiritual e física para enfrentarmos as situações espirituais. Porque muitas vezes você tá sendo atacado espiritualmente, passando por uma batalha espiritual que a Bíblia aqui chama de dia mau, aonde, queridos, você muitas vezes vai ter crise de dores de cabeça, enxaqueca, dores nos olhos, dores na região cervical, ombro, como se você tivesse ido trabalhar na roça, como se você tivesse passado o dia inteiro na roça. Você não sabe da onde que veio, você não sabe de onde está doendo o seu corpo, do que está doendo suas pernas, por que você está passando mal. Tem gente que tem ânsia de vômito, tem gente que vomita, tem gente que... Querido, só para vocês terem uma ideia, tem pessoas que quando estão numa batalha espiritual infartam. Só para vocês terem ideia, infartam. Tem pessoas que têm AVC, por quê? Porque realmente a batalha no mundo espiritual, ela é real. Ela é real. Ela não é uma brincadeira, não é coisa de crente. Ela é algo real. Então o apóstolo Paulo, para poder ensinar as pessoas, ele simplesmente ilustrou atos na nossa vida que nós temos que ter, que representam uma armadura. Como, por exemplo, a fé é um escudo, a palavra de Deus. Nós temos ali a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Temos o cinto da verdade, que quer dizer o quê? Você sempre declarar a verdade. Prontidão do Evangelho, para falar sobre o Evangelho. Capacete e também couraça, para poder falar. Fala do quê? Couraça fala das emoções, que cuida das partes fundamentais do corpo, como coração, aonde o coração na Bíblia é representado pelas emoções, é representado pela sua alma, e o capacete que vai cuidar da sua mente. Então o apóstolo Paulo, quando ele traz essas informações para a gente, é com o intuito de nós termos ações e atitudes de cristão. Por exemplo, leitura da Bíblia, meditação na palavra, confissão da palavra, oração, tempo de oração. Esses atos, jejum, né? Jejum, orar no Espírito, para quem tem o dom de línguas, orar muito em línguas, né? Então, amados, esses atos, né? Esses atos praticados, ele vai gerar o quê? Fortalecimento, para quando chegar o dia mau, você se mantenha firme e você não seja abalado. Toda vez que você ouvir essa palavra armadura de Deus, não vá pensar que você vai orar, Senhor, me coloca uma armadura agora aqui, a espada na minha mão, e você acha que vai vir do céu, o Espírito Santo colocando um capacete, uma couraça, uma espada, um escudo nos teus braços, e você está protegido. Não é isso que ele quis dizer. O que o apóstolo Paulo ele diz aqui é o quê? Atitudes, atos constantes e diários que o apóstolo Paulo incentiva-nos a fazer. Sendo assim, nós nos fortalecemos mente, fortalecemos os nossos sentimentos, fortalecemos a nossa fé, temos a palavra declarada, guardada, para que nós possamos utilizar para vencer o inimigo, assim como Jesus venceu Satanás lá no deserto, ele venceu na palavra. Então tudo isso nos ajuda a formar essa armadura de Deus, que são atos. Agora, você lembra da história que eu falei para você que eu ia te contar? Deixa eu te contar uma história que uma vez eu conheci e que é verdadeira.
de um irmãozinho que lia esse texto e todo dia de manhã ele acordava, orava a Deus, e ele começava a orar a Deus e ele começava a colocar como se estivesse colocando uma roupa. Ele colocava lá o capacete, ele fazia o gesto com a mão, colocava o escudo, a espada, e ele saía como se fosse realmente um guerreiro. Ele não entendia que o que o apóstolo Paulo estava querendo dizer era atos. Eram atos diários, atos que eu tenho que fazer todos os dias, que eu tenho que, para que eu possa me fortalecer. O principal, esse irmãozinho não fazia. Que era ler a Bíblia, que era orar, que era confessar a palavra, que era jejuar, que era orar em línguas. E assim como esse irmãozinho fazia isso, queridos, até realmente alguém chegar a explicar para ele, muitas pessoas fazem isso. Muitas pessoas estão passando por batalhas espirituais e falam: Satanás está se levantando contra a minha vida. É a forma das pessoas falarem que está passando por batalha, né? E daí a pessoa ora, pega o Efésios 6 e começa a orar: Senhor, me reveste agora da tua armadura, com o capacete, com a couraça, com a espada. Mas o que adianta você orar se você não faz? Como que Deus vai te dar uma espada nas tuas mãos se você não tem coragem de ler a Bíblia? Como que você vai ter fé se você não exercita a tua fé? Como que você vai proteger a tua alma, a tua mente, sendo que você não medita na palavra de Deus? E é esse ensinamento que nós temos que ter claro para nós. Porque, como eu falei lá no começo da nossa mensagem, todos nós passamos por batalhas, seja crente ou não, crendo em Deus ou não. Todos nós estamos incluídos numa batalha espiritual. Muitos ficam doentes do nada. Do nada a imunidade baixa depois de um problema, depois de uma situação, e a pessoa não quer nem sequer ela dar contas de que ela está passando por uma batalha espiritual. Daí ela vai para o médico, toma medicamento, simplesmente o remédio não faz efeito nenhum, ela continua com dor, e a dor só vai parar daqui depois de 3, 4, 5 dias. Mas quando a pessoa ela entende que o que ela está passando é uma batalha espiritual, ela realmente vai fazer o quê? Eu vou me fortalecer ainda mais, eu vou jejuar ainda mais, eu vou ler a Bíblia ainda mais, vou meditar, vou orar em línguas, vou fazer tudo para que eu possa me fortalecer mais, porque a Bíblia diz que tudo isso é para que eu possa resistir ao dia mau. Por isso que o verso 10, queridos, ele fala: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. As pessoas muitas vezes parecem que tiram o verso 10 e não entendem o resto do texto. Para que eu possa me fortalecer em Deus. São esses atos, atitudes que eu tenho que fazer constantemente. E daí sim, você vai poder passar pelo dia mau, resistindo ao dia mau, sem sofrer grandes danos. Porque numa batalha, numa guerra, queridos, todos sofrem. Nós estamos vendo o que está acontecendo aí. Batalhas, guerras, os dois lados sofrem. Quando Satanás e seus demônios vêm contra você e você resiste, não acha que ele sai todo pomposo, belo, sorrindo. Ele também, quando você está forte, ele pode sair manco, pode sair arrebentado dali. Por quê? Porque ele viu que você está firme, está com a mente firme, com a sua alma bem estruturada, com a fé bem estruturada e com a palavra na ponta da língua. Isso realmente faz com que você permaneça firme. Isso vai realmente resistir ao diabo, a Bíblia diz, você vai resistir ao diabo e ele vai simplesmente fazer o quê? Fugir de você. Porque você é bom? Não. Porque você depositou fé em Deus, creu realmente em que todos esses atos que está aqui na Bíblia te fortalece, te fortaleceu e fez com que você pudesse realmente vencer essa batalha
que todos nós temos constantemente, dia sim, dia não, período sim, período não, nós temos. Amém? Então, guarde essa palavra, leia, medite, ore nela e anota isso daí. O que eu tenho que fazer no meu dia a dia? Meditar na palavra de Deus, declarar a palavra de Deus, que é confessar a palavra de Deus, orar e também orar em línguas, e pelo menos uma vez na semana, fazer um jejum. Isso vai te ajudar muito a você enfrentar as batalhas do dia a dia, as batalhas que você enfrenta ou até que você está enfrentando. Amém? Vamos orar? Querido Pai, em nome de Jesus, nós agradecemos por esse dia 15 de outubro, esse domingo, onde estamos reunidos com a nossa família. E eu quero consagrar ao Senhor esse domingo, dia 15 de outubro, ao Senhor. E pedir ao Senhor a tua bênção, a tua proteção sobre a nossa vida e a nossa família, Pai. Guarda-nos e proteja-nos, Senhor. Guarda a nossa família. Cerca a nossa família, Pai, com tuas mãos poderosas. Coloca muralhas de fogo, Pai, ao redor da nossa casa e da nossa família, Pai. Em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor esse domingo e pedimos a bênção e a proteção do Senhor, para a honra e a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um excelente domingo. Tchau, tchau.